Bênçãos, almas queridas, almas benditas do signo de Capricórnio. Chegamos às previsões detalhadas para o amor, né? As previsões quinzenais referentes ao dia 1 até o dia 16 de fevereiro. Já vou começar aqui a embaralhar. Já quero dizer para você, deixa seu likezinho aí para abençoar o nosso canal, tá bom? Para me incentivar, essas são previsões bem grandes, você sabe disso, vídeos longos, então deixa sua colaboraçãozinha aí, deixa seu likezinho. E quero dizer que desta vez eu vou falar sobre reconciliação. Vou falar sobre triângulos amorosos, solteiros e pessoas que se relacionam, casais, tudo bem? Estou aqui embaralhando. Lembrando, também temos aqui no canal previsões referentes a outros temas da sua vida. Este é um vídeo específico para amor. Tudo bem? Então, se você não tem interesse em amor, não tem necessidade de você assistir. Agora, tem vídeos com previsões mensais e previsões diárias até agora, né? Que eu falo sobre outros temas, saúde, família, trabalho, entendeu? Então é só você acompanhar ao canal. Bom, então vamos cortar aqui. Quero já te lembrar, esta é uma previsão generalizada, se você não se sintonizar com esta tiragem, com esta leitura minha, é só você procurar também o seu ascendente, o seu lunar e a sua Vênus, tudo bem? Já vou tirar aqui as cartas, vocês não vão ver todas, né? Mas eu vou mostrando conforme eu for lendo. Bom, mesmo que esta tiragem se sintonizar com você, não tem problema. Você pode ver o seu ascendente, lunar, Vênus, porque pode ser que tenha algum aconselhamento a mais, entendeu? Alguma situação a mais que você pode retirar como aprendizado e como situação a ser esclarecida sobre e na sua vida. Tudo bem? Bom, eu vou começar com os solteiros, tudo bem? Os solteiros e também os que querem reconciliação. E depois eu vou falar sobre os casais e triângulos. Bom, a minutagem está aí na descrição, tá? Inclusive, se você quiser agendar sua consulta, também está aí na descrição. E também a playlist, o link com a playlist com os outros vídeos desta série de previsões quinzenais sobre o amor, sobre outros signos, também vou deixar aí na descrição. Então é só você conferir. Bom, estou aqui terminando de tirar as cartas, né? Lembrando que agora eu vou falar sobre solteiros e reconciliação. Por quê? Porque quem quer reconciliação geralmente está solteiro, né? Você está solteiro em relação a essa pessoa que você gostaria. Então, se houver uma pessoa, se aqui mostrar uma pessoa do passado retornando, é porque existe essa possibilidade. Se não, aí eu vou contextualizando para você e a gente vai entendendo melhor a situação, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos falar então. Eu vou assim, muita coisa dessa leitura, dessa primeira parte, é referente tanto a pessoas que, vamos dizer assim, se relacionam, mas também pessoas que não se relacionam, perdão, mas pessoas também que querem reconciliação. Então, algumas partes da leitura é que tem uma contextualização diferente, mas a maior parte, a leitura é praticamente igual, tá bom? Conforme eu for falando, então você vai entendendo, eu vou especificando. Quando eu não falar, ó, isso é para solteiro, ó, isso é para reconciliação, é porque então a mensagem é para os dois, entendeu? Primeiramente, o que aparece? Aparece você aqui se projetando mais para o futuro, né? Você, principalmente, acredito que essa mensagem é muito para as pessoas aí que estão em reconciliação, tentando reconciliação,
Que é como se, mas mesmo aqueles que são solteiros, é como se houvesse uma pedrinha que te perturba no presente, né? E parece que você pensa mais no futuro do que no próprio presente. Isso daí tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque existe uma tendência, às vezes, a você valorizar mais o futuro e com isso você não experimentar tanto as coisas boas do presente, tá bom? Então presta mais atenção aí nessa questão para você. Bom, de modo geral é isso, mas eu vou ler agora especificamente. Vamos começar pelo seu passado. O seu passado você tem que entender aqui, ó. Seu passado, ele faz referência aos 15 últimos dias do mês de janeiro, tá bom? Bom, olha aqui, ó. Sai logo essa primeira combinação que vem simbolizar o quê? Vem simbolizar para algumas pessoas solteiras a possibilidade aqui que nesse passado surgiu uma pessoa até que tomou a iniciativa dentro da sua vida, tentou talvez alguma coisa com você aí, mas essa pessoa era inconstante, ou seja, é um vai e vem, é uma pessoa que não te demonstrava uma certa segurança, uma certa estabilidade em termos de criar um compromisso, de criar um vínculo com você, né? Então, nesse sentido, essa mensagem é mais para os solteiros, essa situação de como se a coisa não fluísse, de como se a situação não desengrenasse, não evoluísse, né? Para as pessoas que buscam reconciliação, existe também aqui a situação, se você busca reconciliação com alguém que já tem uma outra pessoa, né? Então, simboliza assim que provavelmente nesse passado recente, essa pessoa teve uma influência difícil na vida dessa outra. Essa pessoa não conseguiu proporcionar para a pessoa que você deseja uma estabilidade a mais. Até conseguiu trazer coisas para dentro da relação, mas ainda aquela estabilidade, aquela segurança, aquele apoio mesmo faltou nestes últimos 15 dias entre eles, tá bom? Bom, agora a gente tem aqui, para quem é solteiro, vem simbolizar aquilo que eu te falei, de uma pessoa aparecendo, mas que não te fornecia segurança. Próxima linha referente ainda ao passado. Vem cair algumas coisas de trabalho muito pesado, tá bom? Por exemplo, pelo menos aqui, para quem é solteiro, pode ser que você se atarefou um pouco exaustivamente. Isso te deixou em algumas situações aí do seu passado um pouco mais sério, um pouco mais fechado, ou não dando tanta bandeira quanto deveria para encontrar novas pessoas e situações, não é? Mas isso faz parte do dia a dia. Essa mensagem vale tanto para solteiros quanto propriamente também para aquelas pessoas aí que querem a reconciliação. Agora, próxima linha aí do passado de vocês. Então, essa combinação aqui, ó. Bom, se você está tentando reconciliação e essa pessoa tem alguém e, de certa forma, eles têm filhos, pode indicar, assim, que o filho, a criança, é uma das questões que mais fazem com que essa pessoa não retorne para você, pelo menos nesse passado. Existe uma questão de um vínculo muito forte com a criança, não é, com filhos e tudo mais, para quem tenha, obviamente, como eu exemplifiquei, entendeu? E isso traz um certo apoio, um certo conforto emocional para aquela pessoa, então isso faz com que isso se torne mais difícil de que essa pessoa possa se libertar para você, entendeu? Mas essa questão aqui também vem simbolizar, isso é muito para reconciliação, mas para as pessoas que são solteiras, aí já vem simbolizar, se você tiver filhos, pode ser que também a sua postura nesse passado recente tenha sido de colocar seus filhos um pouco mais em primeiro plano, né, de colocar eles como prioridade, pelo menos no momento da sua vida, isso acabou te ocupando um pouco tempo. Se você não tem crianças, pode indicar realmente que você se dedicou mais ao lar nessa fase, você fez mais coisas, tanto saiu ali trabalho quanto saiu o lar, então você fez mais coisas ligadas à rotina, você acabou não criando tantas situações quanto poderia
para poder se relacionar, né? Apesar de que a gente tem a última linha aqui no passado recente, que é uma linha que já é mais aberta, tá? Bom, aqui, ó, para quem tem quem quer reconciliação, pode mostrar o quê? Pode mostrar algumas situações, talvez algumas pessoas aí tenham alguma convivência com esse ex, né? Talvez de algum ambiente público, de algum local público em que passam pessoas, e às vezes as pessoas podem até já ter se cruzado aí nesse passado recente, né? E de qualquer forma, se isso ocorreu, pode ter reacendido ainda alguma coisa, algum sentimento que você às vezes nem sabia, ou que ainda estava um pouco escurecido, mas clareou, ficou mais fácil de você enxergar, né? E também para pessoas aqui solteiras, pode indicar então alguns locais sociais que você poderia, se não foi, poderia ter ido, para poder se socializar e conhecer pessoas novas, tá? Muito favorável aqui para mulheres, tudo bem? De conhecer. Há aqueles que foram e aproveitaram, conheceram. Porque lembrando para vocês, muitas vezes as cartas elas alertam uma energia de uma situação caso você tivesse aproveitado. Entendeu? Porque aí as cartas, como é uma previsão, quando é uma previsão particular, a gente fala, ó, realmente você não teve oportunidade, outros realmente você teve oportunidade. Agora, como é uma leitura geral, geralmente ela vai simbolizar, teve energia aí para ser desenvolvida? Se teve, você não apareceu, você acha que não apareceu, é porque você não aproveitou, não criou situações. Você não foi a locais mais descontraídos e tudo mais, entendeu? É aquela história, é um exemplo que eu dou muito bom. O universo manda a chuva, mas aí você decide que vai ficar trancafiado em um local, ou seja, você não vai se banhar com aquela chuva que o universo proporcionou, né? Então, ou seja, uma escolha que você fez de dificultar aquilo que o universo está te trazendo. Mas que houve essa possibilidade, houve. Tudo bem? Vamos agora para o seu presente. O seu presente ele é referente ao último dia de janeiro e envolve também um pouquinho os 3 dias, primeiros dias, 3 dias para frente, 3 dias para trás. Por quê? Porque a energia ela não é tão arrisca quanto as datas, porque na verdade a nossa vida, o passado, o presente e o futuro são nomes que a gente criou para classificar aquilo que já ocorreu, aquilo que está ocorrendo e aquilo que ainda ocorrerá, não é? Mas tudo isso são formas de classificar as horas, são formas de classificar as datas, semanas, meses, bimestres, semestres, anos, décadas, séculos, entendeu? São todas formas de especificar, mas não significa que no dia 23, no dia 1, na hora 23 e 59 minutos estava tudo péssimo, mas aí no dia 2, às 24 horas, tudo mudou. Não é assim. As energias elas vão transitando, entendeu? Então a gente dá estimativas de tempo. E aqui o que sai, né? Olha, há algumas pessoas aqui, pode ser assim que talvez a pessoa que você se interessa, talvez as pessoas solteiras aí, talvez você se interessou por alguém desse seu passado que mostrou ali, que no final das contas acabou preferindo uma amizade sua do que você, né? Talvez tenha te dado aquela decepção, aquela frustração. Em alguns casos, pode indicar que, para quem quer reconciliação, pode indicar que existe uma obstrução de uma amizade, talvez uma amizade que cobice essa pessoa, uma amizade sua ou uma amizade dele, entendeu? Que possa interferir um pouco. Porque aqui eu vejo como se fossem as duas pessoas gerando um certo sentimento. Então, pode ser essa questão também obstruindo um pouco as coisas entre vocês, tá bom? Então, presta atenção aí nesse presente, nessa situação do momento.
Agora, para a questão de reconciliação, também pode ser que seja uma amizade interferindo, de alguma forma atrapalhando, não gerando uma boa situação entre você e a pessoa que você gostaria de reconciliação, né? Lembrando, ou uma amizade sua ou uma amizade dele, mas muito provavelmente uma amizade dele que às vezes orienta ele a não te procurar e a não te dar corda, entendeu? Bom, aqui a gente tem mais outra situação. Aqui a gente tem uma situação aqui para você de como se as coisas no momento, no presente, lembrando que eu estou lendo presente agora, é como se te gerasse uma certa aflição, te perturbasse a paz. É como se essa vida de solteiro, essa vida de estar sem a pessoa com quem você gostaria, no caso daqueles que querem a reconciliação, te traz uma sensação de aflição enorme, você parece que aquilo não vai acabar, muito pelo contrário, parece que vai crescendo, entendeu? E você não sabe se vai conseguir carregar esse peso, e aquilo te perturba um pouco de atenção aí para você não entrar em desequilíbrio psicológico, se é que já não está entrando, tá bom? Porque isso pode gerar uma situação de muita insatisfação da sua parte, e de te gerar um pouco de desconforto, tá? Isso às vezes até interferir na sua produtividade em outras áreas da vida. Bom, aqui a próxima combinação vem simbolizar, assim, você tentando promover mudanças na sua vida, mas é como se você não sentisse que aquilo favorece, que aquela situação está boa, que aquela situação está condizente com aquilo que você gostaria, né? Então se torna uma situação difícil, se torna uma situação complicada e você não sabe bem os rumos que você pode seguir. Você quer uma modificação total, você não está contente, você quer uma modificação de 180 graus, mas ao mesmo tempo você não sabe para onde ir, entendeu? Para poder conseguir conquistar uma pessoa, para poder conseguir essa reconciliação. Não é verdade? Bom, então aqui no final, ó, do seu presente aparece o quê? Aparece uma possibilidade nesse presente de às vezes você, vamos dizer assim, desenvolver um clima com uma pessoa, tá? Então, para aqueles que estejam solteiros, já na energia do presente, acredito que os próximos dias vamos ver se vai se desenvolver isso, se vai invogar isso, mas talvez apareça aí nesse finalzinho de janeiro já alguma situação que poderia te levar a pensar que possa se desenvolver num relacionamento, que possa se desenvolver em algo mais, tá? Para quem quer a reconciliação, aqui mostra uma certa expectativa da sua parte que essa pessoa venha te procurar de uma forma mais romanceada, de uma forma mais carente, vindo com emoções e sentimentos mais à flor da pele por você, mas aqui eu vejo mais a sua expectativa do que propriamente o acontecimento em si, né? Isso tanto para quem quer reconciliação, quanto para quem quer a pessoa que está solteira aí. Agora a gente vai para o futuro. Tiago, o futuro ele é referente a quanto tempo? Tiago responde. O futuro ele é referente ao dia 1 até o dia 16 de fevereiro, tá bom, amados e amadas? Então a gente pode ver aqui, ó. Olha, aqui fala para tomar um pouquinho de cuidado com a sua área de finanças, tudo bem? Talvez algumas questões de finanças suas ou dele, mas na maior parte vão ser suas, talvez te gerem um pouquinho mais de preocupação aí ao longo desse futuro, e você acabe por ocupar a sua cabeça, pelo menos no início, um pouquinho com isso, né? De se livrar de algumas questões financeiras aí, não é? Às vezes você gostaria também nesse momento, você lembra da pessoa, né, como uma pessoa que poderia te ajudar, os solteiros lembrando de alguém, como se pudesse ter alguém que pudesse servir de apoio, aqueles que querem reconciliação, como se pensassem no apoio da outra pessoa, se outra pessoa estivesse na sua vida. Enfim, mas aqui pede para que você tenha mais atenção com o seu financeiro neste momento. Este início aí de fevereiro, para você não ter nenhum percalço maior, porque ele já revela algumas questões que vão te ocupar um pouquinho e pode ser que desfoquem levemente a sua mente, né?
Em alguns casos, essa combinação, como é uma leitura geral, pode simbolizar que às vezes você recebe notícias de que a outra pessoa não está muito bem das pernas financeiramente, né? Mas na maior parte vai ser com você mesmo. A maior parte das pessoas aí. Bom, aqui essa outra combinação vai significar o quê? Vai significar que você precisa ter mais paciência, tá? Na segunda linha aí do futuro, não mostra ainda uma reconciliação, mostra uma dificuldade, até mostra um esforço da sua parte, mas ainda uma dificuldade. Tudo bem? Então, presta atenção para que seus esforços não sejam gastos desnecessariamente. Se você quer encontrar uma pessoa, também não está no momento mais favorável, nessa segunda linha aqui do seu futuro, diz que é para você poupar um pouco mais as suas forças, para que quando a situação se mostrar mais favorável, você possa então se aproximar. Então, aquela combinação, o que ela significa? Principalmente para pessoas de reconciliação, que queiram tentar alguma coisa que já houve algum contato. Né, para pessoas solteiras, talvez caso você repense em alguém da sua vida, que já passou pela sua vida e tudo mais, fique sabendo que neste momento não está tão favorável assim, para se aproximar de pessoas que você já conheça, que você já teve algum envolvimento, inclusive também aí entra dentro a questão da reconciliação, tá bom? Bom, agora a gente vai para a terceira linha do futuro, que indica o quê? Indica uma energia boa de sorte vindo te trazendo esperança, te trazendo renovação. Então é como se aquela situação não se apresenta boa para você, né, de reconciliação. Mas é como se você visse que a sua vida, de um modo geral, as energias, você sentisse assim como se as energias fossem se suavizando, fossem vindo de uma forma mais leve para você ao longo desses próximos dias aí da quinzena, referente à previsão do futuro. E você passasse até a cabeça um pouquinho mais fria e um pouquinho mais calma, serena, após aquela questão um pouco financeira, para poder replanejar aí a sua vida amorosa, para poder aí trazer para a sua vida amorosa melhores perspectivas, mas ainda tudo no plano muito do sonho, da idealização, nada de concreto propriamente dito, tá? E aqui a gente tem então a última combinação do futuro, que é o quê? Mostra uma obstrução, mostra como se alguém colocasse uma pedra obstruindo. Ali mostrava uma amizade, né, que eu vi, mas aqui mostra também outra pessoa obstruindo um pouco, jogando a pessoa um pouco de lado para que ela não entre em contato com você. Provavelmente uma amizade dessa outra pessoa no caso de reconciliação. No caso de pessoas que querem encontrar alguma pessoa, aqui revela um obstáculo, aqui revela uma situação em que você precisa usar mais a sua esperteza, você precisa entender, esse não é um momento tão favorável para se aproximar de ninguém, tá? Para as pessoas que sejam solteiras, ainda não vejo um caminho muito aberto, muito desobstruído para vocês, muito pelo contrário, serve de aprendizado, aproveite para você identificar as dificuldades que existem entre você e encontrar a pessoa amada que você tanto gostaria. Tá? É um momento mais de análise, de reflexão, de você entender a sua posição no mundo e de você entender quais são as coisas que dificultam que a sua vida amorosa possa fluir. O que é, hein? Será que é alguma postura sua? Será que é alguma amizade que acaba sendo invejosa? Será que é alguma, como eu vi ali no presente ali, mas aí você precisa ver, entendeu? Então para analisar um pouquinho, porque tem alguma pedra aí que você precisa antes prestar atenção que ela existe. O primeiro passo para a gente resolver um problema é a gente descobrir qual é o problema, porque enquanto a gente não sabe qual é, a gente muitas vezes não sabe que caminho seguir, não sabe quais as situações. Eu vou te dar um exemplo. Quando você tem uma doença, você está passando muito mal, a primeira coisa que o médico faz é antes descobrir a sua doença, para depois te dar o diagnóstico, para depois te dar o tratamento. Ou seja, primeiro você tem que identificar aquilo que está obstruindo, porque tem alguma coisa aí obstruindo para depois você resolver e só então você
obter a vitória, obter o logro, tá bom? Então aqui vem revelando alguma questão aí. Eu acredito muito que seja inveja, que você precise blindar mais a sua aura. Vou te recomendar aí para você driblar essa inveja, todos os dias no horóscopo diário tem o benzimento, tá? Então você faça o benzimento lá no horóscopo diário, é só assistir ao horóscopo diário que você vai ver no comecinho já tem o benzimento. E a oração, você faça o uso daquela água, toma banho da cabeça aos pés com aquela água benzida. Então você vai limpando essa energia da sua vida, tá bom? Bom, agora vamos lá. Primeiro já quero pedir, deixa seu likezinho aí para mim incentivar, já que as previsões são longas e demandam muito esforço e dedicação da minha parte. Bom, quero dizer também, se essa previsão não se adaptou à sua vida, é só você conferir ascendente, lunar e Vênus. Se adaptou à sua vida esta previsão, não tem importância, você também pode conferir ascendente, lunar e Vênus para ir vendo aí as energias que sintonizam, as energias que podem transformar a sua vida. Tudo bem? E as dicas também. Agora vamos às previsões para as pessoas que se relacionam em casais ou em trios, né? Ou seja, em dupla ou em triângulos, tá bom? Bom, vamos lá, meus amores capricornianos e capricornianas. Primeiramente, existe uma questão também aí de se jogar um pouco mais para o futuro. Deu sono aqui. Existe uma questão de se jogar um pouquinho mais para o futuro. Eu também vou pedir só um segundinho, só para eu tomar um golinho com água, tá? Um golinho de água. Bom, vamos lá, a previsão. Você tem uma certa tendência nesse período a se jogar, a se projetar um pouquinho para o futuro. E assim, como o presente não te satisfaz, você tem a tendência, então, a se projetar mais para o futuro, a pensar mais no futuro. Um pouquinho de atenção, de certa forma, é bom, porque assim você se planeja para o futuro, mas para prestar atenção nas questões que estão ocorrendo aí no seu presente, para você entender melhor quais os caminhos que você pode seguir para chegar às suas metas, aos seus objetivos, tá bom? Bom, a pessoa amada também. Pessoa amada sua também está se jogando um pouquinho mais para o futuro, se projetando mais para o futuro, tendo perspectivas mais para o futuro. E você precisa se atentar quanto a isso, para você não receber da outra pessoa algo que seja... Você pode, às vezes, perceber, talvez nesse período aí, de presente, não de futuro, mas de presente, que talvez você sinta que a pessoa, ela protela um pouco as coisas, às vezes você pede para ela fazer alguma coisa, ela fala, deixa para o próximo mês, deixa para a próxima semana, entende? Ela protela até quando pode, devido também a essa questão da cabeça dessa pessoa, tá um pouco mais para o futuro, entendeu? E ainda não se centrou, não se firmou em algumas questões do presente que deveriam, tá bom? Bom, vamos começar aqui, vamos começar sobre o seu passado, primeiramente. Lembrando, vou falar sobre duplas e trios aqui. Eu vou dando contextualizações quando geralmente a leitura se aperfeiçoa aos dois casos, mas existem algumas particularidades na interpretação que eu vou dando toques de acordo com a maneira como eu vou me aproximando dessas leituras e como eu vou desenvolvendo, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos falar do seu passado. Tiago, passado é referente a quanto tempo? Aos 15 últimos dias de janeiro, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem essa primeira combinação, essa combinação vem lembrar, primeiramente, para as pessoas que tenham relacionamento só em dupla ou casal mesmo, pode indicar que uma das partes, eu acredito mais que seja a mulher, estava passando por um período de certa flutuação, entendeu? De certo aí questionamento, mas questionamento não está sendo indicado por aqui, mas pela minha intuição, tá?
mas assim, eu digo assim, flutuações quanto aos seus gestos, quanto aos seus comportamentos, porque é como me vem intuitivamente, como se fosse aquela sensação, eu faço de um jeito, não dá certo. Eu mudo, faço do outro jeito, não dá certo. Nada nessa relação dá certo. Entendeu? Então parece, é como se você tivesse assim, esqueci a palavra, como se você estivesse buscando alternativas e você estivesse intercalando. Uma hora eu faço uma coisa, outra hora eu faço outra hora eu faço outra, até ver o que se encaixa. Mas no final das contas, você não vê bem o que se encaixa, né, nesse passado. Você não vê bem aquilo que você gostaria de chegar, a situação, a circunstância que você gostaria de chegar. Entendeu? Então isso te causa uma certa aflição, isso te causa uma certa complicação aí emocional, psicológica, porque você tem a intenção de melhorar a relação, mas você não sabe bem como fazer isso. Existe uma questão aí profissional. Uma das duas partes pode ser que se ocupou aí nesse passado recente exageradamente, ou até mesmo por dônio mesmo, né? Com questões de trabalho. Então isso gerou também contribuiu para que a outra parte, muito provavelmente a outra parte, não tivesse também tanto ânimo para você. Houve aqui um certo desgaste, uma certa dedicação por demais, entendeu? No ambiente profissional. Então você também tem que entender essa questão para você saber balizar as coisas. Outra questão, você que está em um triângulo, tá? Que eu acabei não falando aqui, você que está num triângulo, esta primeira combinação, ela pode simbolizar também que a outra pessoa do triângulo, a sua rival, o seu rival, está em um período de inconstância. É como se a outra pessoa tentasse melhorar a relação nesse passado aqui, mas ainda não conseguisse bem os meios. Aqui pode indicar uma certa frustração, uma certa complicação para sua rival, para que ela consiga estabelecer a boa relação que ela tem tentado se empenhar para estabelecer. Entendeu? Bom, ou a rival ou o rival. Tá bom? Aí você contextualiza aí para você. Como eu sempre digo, eu falo mais do feminino, porque meu grande público é feminino, tá? Bom, aqui, ó, a gente tem a seguinte situação. Se vocês, para quem tem casais, se vocês têm filhos, aproveitem aqui, porque essa combinação indica o quê? Uma possibilidade de você sentir um relacionamento mais fortalecido, apesar de que isso está no passado, mas o passado pode servir como aprendizado para o futuro e para o presente, né? Como se a criança pudesse fortalecer mais a relação, né? Como se os filhos pudessem, de alguma forma, gerar aquele clima mais familiar e aproximar um pouco mais vocês, tudo bem? Bom, quem não tem criança, olha, se você está em trio e a outra pessoa, a rival, tem criança, às vezes pode ser que essa criança fale de alguma coisa assim, de como se isso pendesse a pessoa que você gosta para o outro lado, né? Como se essa criança... Porque essa criança vem no sentido de como se trouxesse união, de como se trouxesse familiaridade, de como se trouxesse coisas boas para dentro da relação, novidades, não é? Então, é como se gerasse para dentro da relação isso, entendeu? Então, se não foi a sua criança, pode ter sido a criança da rival, entendeu? Que trouxe, que fez também com que desse alguns passinhos a mais na situação. Para quem se relaciona a dois, a situação de a criança pode ter fortalecido mais a relação, caso não tenha nenhuma criança aí na situação. Pode indicar, então, você tendo uma certa disposição, uma certa iniciativa para conseguir gerar dentro da relação uma situação de mais união, uma situação de mais melhora. Tudo bem? A gente tem aqui como última ligação, aqui, ó, como última combinação do seu passado recente, a gente tem essa combinação, que vem alertar aqui para você, para situações em que vocês puderam, quem é casado, situações em que vocês puderam se descontrair mais, ir a locais mais públicos, entendeu?
havia essa oportunidade, não sei se você aproveitou, acredito que na maior parte das pessoas aí aproveitaram e conseguiram trazer uma energia um pouco mais leve, aí conseguiram no final desse período aí, desses últimos 15 dias referentes ao passado recente, conseguiram então destensionar um pouquinho a relação aí entre vocês para poder fazer com que a coisa andasse, com que a coisa germinasse, tá bom? Bom, agora a gente vai para trio também a mesma coisa, períodos de descontração, períodos de energia mais leve, mais suave, para poder você ter mais interação com a pessoa. Agora a gente vai para o presente. Tiago, o presente é referente a quanto tempo? Então, meus amores, existe aí uma perspectiva. O primeiro, o presente ele é referente ao último dia do mês de janeiro, tá? Mas aí pode pegar 3 dias antes e 3 dias depois também, porque a energia é muito fluida, entendeu? Então, o que que é isso? O que que é isso de energia muito fluida? A nós humanos, eu tenho dito isso em todos os signos, que eu estou fazendo agora, essas previsões quinzenais, a gente marca o tempo, né? O tempo, o que que é o tempo? Os antigos, numa época muito antiga, eles não tinham muito essa noção de tempo, né? De envelhecimento das coisas, não é? Existem algumas teorias que os antigos falavam que alguns antigos eles cultuavam os animais porque eles achavam que os animais nunca morriam, porque eles nunca viam os corpos dos animais mortos por velhice, que os animais se afastavam. Algumas teorias de antropólogos assim. Porque a gente começou a contar o tempo. Então a gente criou datas, horas e tudo mais, tudo para marcar o tempo, para facilitar a nossa vida. E isso gerou uma classificação. Mas quando a gente se trata de energia de acontecimentos, existem sempre os períodos de transição. Né? Então o tempo ele pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? Porque a energia não muda de uma hora para outra. É uma coisa que vai se transformando, entendeu? Bom, aqui nessa próxima combinação referente aqui ao presente, o que que simboliza? Simboliza, para quem é casal, simboliza a tendência a ter um relacionamento interessante, né, no presente, uma situação de aproximação. Creio eu que essa aproximação viria mais da parte aí masculina para com você nesse presente, para trazer mais entrosamento, uma coisa mais de aconchego, de gerar melhores sentimentos, tá bom? No trio pode simbolizar aqui, no trio, que essa questão aí entre você e ele pode ter gerado também algumas energias nesse presente, algumas energias que te criaram uma sensação de melhor bem-estar, de melhor apoio, não é? Muito embora mais apoio emocional do que propriamente físico. Só um minutinho que vou tomar um golinho de água. O que o Tiago quer dizer com mais apoio emocional do que físico? É que são duas coisas diferentes, né? Apoio emocional é quando a pessoa às vezes te fala palavras que te deixam mais confortável emocionalmente. Apoio físico é quando a pessoa faz realmente alguma coisa por você. Porque tem gente que a gente sabe, né? Que fala, te trata de meu querido, meu amado, e é isso e aquilo, mas na hora de fazer alguma coisa é que são elas, não é? Então aqui vem um apoio emocional, não necessariamente um apoio físico, tá bom? Agora a gente vai para a próxima linha. E essa próxima linha que também fala ainda sobre o seu presente, ela fala assim sobre algumas inquietações, algumas frustrações dentro do relacionamento. Pode ser algum período que gerou alguma turbulência de estresse? Pode. Às vezes pode ser alguma decepção de alguma coisa que não foi realizada? Pode. Entendeu? Mas revela que houve nesse presente aqui um certo grau de inconstância na sua paz interior. Como se você sentisse que algumas coisas não iam bem. É aquilo que eu te disse.
Eu senti ali apoio, um pouco de apoio emocional, mas não senti intuitivamente apoio físico, né? Então, ou seja, é como se às vezes você está passando por aquela situação em que você acha que a pessoa ela te trata bem, mas ela te trata bem naquele sentido da lábia, da emoção, de falar coisas boas, bonitas, enquanto está perto de você, mas fazer mesmo que é bom, niente, nada, nadie que sea maldecido, ou barro maldición, porque tu vas a estar barro maldición, né? Como diz aí em espanhol. Mas, bom, mas o que está seguindo aqui? Está seguindo aqui uma certa falta de paz da sua parte, de paz quanto ao apoio físico, de paz quanto à situação de a pessoa fazer aquilo que te dê mais apoio físico, ou seja, a atitude que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja que a pessoa tenha, não é verdade? Bom, agora a gente vai para a próxima linha, que fala também do presente. O presente aqui, ó, vem falar o quê? Você tentando mudar as coisas, transformar, porque as coisas não estão bem como você gostaria que estivessem, mas ao mesmo tempo ainda você não tem muita certeza de que rumos, caminhos seguir, então você se questiona, você testa, você analisa, mas você no final das contas você ainda não se sente segura para fazer alguma transformação na sua vida, né? Aí a gente tem o último pontinho. O último pontinho, ele indica o quê? Ele indica mais intuitivamente, eu diria que ele te indica a esperança, a expectativa de trazer para dentro da relação um pouco mais de comoção, de trazer para dentro da relação um pouco mais de afetuosidade, mas uma afetuosidade com compromisso com as questões emocionais de cumprimento da palavra, de estar mais perto, e não somente de um discurso que você, às vezes você até acha que a pessoa é um pouco falsa com você. Isso não está nas cartas, mas vem na minha intuição. Às vezes você até acha que a pessoa é um pouco falsa com você. Ela te fala algumas coisas que ela sabe que ela não vai cumprir, mas ela só fala da boca para fora, isso te magoa. Entendeu? E você quer transformar isso dentro da relação. Você quer modificar isso dentro da relação. Você quer fazer com que a relação possa ser mais frutífera. Não é? Com que a pessoa tenha um mínimo, tenha um pingo de mais sensibilidade e não brinque com seus sentimentos. Não é? Olha, para as pessoas que estão em triângulo, pode indicar que eu vejo muito fortemente como se houvesse uma situação, como se a pessoa, no caso de você que é triângulo e amante, tá? Se você é triângulo e amante, eu vejo a pessoa passando, no momento atual, por certas inconstâncias dentro do relacionamento. Entende? Como se... Mas essas inconstâncias, no final das contas, elas tendem a um percurso um pouco mais positivo do que negativo. Tá? Se você é amante, você tem tendência aí a sentir como se, pelo menos nesse período, a pessoa não se entregasse tanto quanto antes se entregava para você. Entendeu? No presente, vamos falar do futuro ainda. Mas mostra isso. E você com certo medo, aqui me vem um certo, intuitivamente, me vem você com certo medo, com certo receio, até assim de até quanto tempo você vai conseguir manter o seu taco, né? Manter o seu poderio, o seu terreno, marcar terreno, né? Já que a gente sabe que a condição de amante é sempre uma coisa muito delicada, porque na maior parte das vezes os homens tendem mais para a família. Não é? A gente sabe disso, a gente tem que ser sincero, a gente tem que analisar na perspectiva da sinceridade, para a gente poder aprender os conselhos, para a gente saber lidar melhor com a vida. Bom, agora nós vamos para o futuro. Tiago, o futuro corresponde a quanto tempo? Do dia 1 até o dia 16 de janeiro, tá bom, amado, amada? Vamos lá. Algumas perturbações financeiras. Essas perturbações financeiras poderão ocorrer da sua parte ou da parte da outra pessoa. De qualquer forma, isso pode gerar
alguma situação um pouco que balance um pouco a relação, que balance um pouco aí a estrutura de vocês. Então é preciso que vocês tenham um pouquinho mais de parcimônia, de tranquilidade, de equilíbrio para lidar com essas situações, não é? Às vezes algumas perdas financeiras, algumas pessoas poderão ter algumas perdas financeiras que tragam um pouquinho de desequilíbrio aí, entendeu? Mas revela aqui que é preciso ter mais união, que é preciso ter mais determinação para superarem juntos as situações e as adversidades desses próximos dias aí. Tudo bem? Evitem gastos exagerados, tá? Porque senão aí para lidar com essa questão financeira pode ser ainda pior, caso você faça ainda mais gastos. Bom, aqui no próxima combinação vai simbolizar o quê? Vem simbolizar que você se esforça para melhorar a relação, mas ainda não está nas suas mãos. Entende? Existem energias, existem forças superiores que ainda não te permitem melhorar da melhor forma como você gostaria. Então a situação ainda se apresenta de um modo um tanto quanto complicado. Você tenta se esforçar, mas você vê um desgaste da sua parte nesse futuro, tá? Estou falando do futuro. Você vê um certo desgaste da sua parte em tentar melhorar as coisas, mas é como se você... É aquela situação parecida um pouco com o comecinho da leitura que eu disse para você, né? Parece que você faz de um jeito, não consegue, faz de outro, não consegue, faz de outro, não consegue. Isso mais fortemente para as pessoas que estão em triângulos. Mas aqui, neste caso, daquela parte do passado, eu falei que era exclusivamente para triângulos. Aqui é forte para triângulos, mas também entra a questão do A2 também, dos casais. Tá? Como se você quisesse melhorar a relação, mas você sente que é uma descompensação. É como se você mais se esforçasse do que a outra. Provavelmente a outra, muito provavelmente, é uma leitura generalizada, claro, mas provavelmente a outra está um pouco preocupada com questões financeiras. Isso ocupa um pouco mais os pensamentos dele. Entendeu? Bom, mas como é uma leitura generalizada, pode ser que em alguns casos aí seja o inverso, tá? Talvez você se sinta preocupada com o aspecto financeiro e queira resolver todas as coisas, mas não sinta o apoio da outra pessoa, não é verdade? Bom, agora vamos ao próximo trio aqui de combinações. Vem simbolizar um pouco de boa sorte, trazendo leveza para a sua vida, mas essa leveza ainda não é uma conclusão propriamente no setor amoroso. Não é aquela situação de oba-oba, de a relação vai fluir do ótimo para o excelente. Não. Você vai sentir ao longo desses próximos 15 dias aí uma energia um pouco mais leve. O trevo simboliza um pouco de sorte. Ou seja, você trazendo mais sorte para a sua vida e isso fazendo com que você possa sonhar mais, ter mais sonhos sobre coisas a respeito do futuro. Mas eu venho lembrar e eu venho dizer fortemente, sonhos, tá? Ainda nada de muito concreto. É como se as energias melhorassem um pouco dentro da relação e você começasse a parar para pensar e sonhar um pouco. Poxa vida, acho que tem mais solução do que eu pensava que tinha antigamente, alguns dias atrás, não é? Então é aquela esperança ressuscitando, tá bom? Bom, agora a gente tem a última combinação aí para vocês, que é essa questão aqui, ó. Então, para quem é de trio amoroso, pode ser que alguma pessoa ponha empecilho entre vocês, entre triângulo amoroso. Pode ser que uma terceira pessoa, pode ser a concorrente, a rival, até pode. Mas na maior parte do caso é uma terceira pessoa ainda, uma quarta pessoa. Não seria bem o caso dela, não. Pode ser que seja, pode porque é uma leitura generalizada, mas a tendência é que seja uma outra pessoa que joga esse homem de canto, né, que tenta distanciar esse homem de você, que tenta fazer com que esse homem não flua para a sua vida, entendeu? Então presta atenção aí, tá, para você não se ver vítima disso, não se ver numa situação muito difícil quanto a isso, entendeu? Bom, mas para quem está em casal, pode simbolizar também a interferência de uma outra pessoa que pode estar tentando jogar problemas entre vocês. Esses problemas podem ser referentes a energias de negatividade? Pode. Pode ser alguma questão mais física, de a pessoa fazer alguma coisa que obstrua o caminho de vocês. Um exemplo. Não gosto de você, vou evitar
que você alugue tal casa para vocês morarem juntos. Estou citando um exemplo bem distante da realidade da maioria, mas é só para vocês entenderem. Pessoas tentando obstruir o caminho entre você e a pessoa e, de certa forma, conseguindo. Infelizmente, aí, de certa forma, conseguindo. Então, mostra para você, fala para você ter mais esperteza, para você saber lidar com os obstáculos que afastam vocês, entende? Mas existe essa energia leve. É isso que é interessante. Existe essa energia leve, mais leve no seu futuro, ao longo do decorrer desse futuro, que te proporciona um vislumbre maior. Mas lembrando, essa energia leve não simboliza a resolução de todos os problemas. Simboliza uma suavidade, entendeu? E como se isso te fizesse sonhar mais, pensar mais no futuro, mas ainda não propriamente o futuro em si, tá? Então, a leitura está nesse rumo, está nesse sentido. Cuidado para não sonhar muito e não acabar se esquecendo que outras pessoas não te querem tão bem quanto você acha, tá? Então, presta atenção quanto a isso. Isso vale tanto para pessoas que se relacionam em dupla quanto em trio. Bom, eu te peço, deixa seu likezinho aí para abençoar o canal, se inscreve no canal para não perder as novidades. Se esta leitura se aperfeiçoou ou não se aperfeiçoou, é bom que você confira o seu ascendente, o seu lunar, sua Vênus, tá? Então, eu te desejo boas energias e bênçãos, almas queridas, almas benditas.